como a Jenny falou, a gente já se conhece há muito tempo e eu sou grata ao Senhor por Ele ter dado essa oportunidade de vir aqui ministrar para vocês. E ela tirou as palavras da minha boca, né? Eu já tava para me falar isso, porque assim, ó, quão privilegiada vocês são, né? De estar aqui tendo esses ensinos, porque a gente realmente não teve, a gente aprendeu entre trancos e barrancos, né? Sofrendo mesmo. Então, tudo que vocês vão aprender aqui são coisas que vocês vão poupar muitas dores na vida de vocês. Então, eu fico feliz, né, que Deus levantou a Jenny para esse tempo, né? A Radassa depois mudou o nome, mas a Esther, ela se levantou para aquele tempo. E vocês são a Radassa que se levantaram para esse tempo, né, para fazer diferença nesse tempo. Então eu fico feliz de estar aqui podendo ministrar para vocês e falar o que eu tenho aprendido, né? Às vezes eu vou até comentar algo aqui que talvez muitas de vocês já ouviram ou talvez nunca ouviram, mas qualquer dúvida vocês podem estar perguntando com a gente, o que a gente sabe, né? A gente não sabe tudo, mas o que a gente souber a gente vai esclarecer. Então, meu nome, como a gente falou, meu nome é Sara. Sou pastora da Igreja Razão de Viver, sou casada com o pastor Mike, tenho 2 filhos e nós estamos nessa caminhada aí, abrindo alguns leques que a gente tem aprendido ministrando para pessoas. Não sou pregadora, né? Mas o que a gente sabe, a gente vem compartilhando com vocês e com outras pessoas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho desse tema que é tão... como é que eu posso ficar de pé? É claro. Porque eu sou baixinha, daí assim parece que eu tô... Não, vou ficar de pé e aqui atrás. Não precisa, não precisa. Eu fico aqui mesmo, só pra mim Eu sou tão baixinha, né, gente? Daí eu fico sentada, não consigo falar desse tema que é tão... ele é forte. É um tema, quando a Jenny falou, eu disse, pô, não tinha outro tema, amiga, pra me dar, tinha tantos temas, né? E logo esse tema, porque ele é um tema onde talvez o que eu vou falar aqui, você vai dizer assim, você vai interpretar, vai ser 2 coisas. Talvez a sua família, onde você vive no contexto hoje, passa, e você vai prevenir que daqui pra frente, da sua geração pra frente, não passe mais. Então, é um tema muito forte, porque muitas pessoas também não acreditam nisso. Então, nós vamos estudar um pouquinho pela palavra do Senhor, um pouquinho sobre maldições hereditárias. Alguém já ouviu falar? Meninas, interage comigo, tá? Não me deixe sozinha, por favor. É uma roda de conversa, amém? Então, e quando eu fui começar ontem falar pro Senhor, Senhor, o que eu vou ministrar amanhã para essas meninas, o que eu preciso falar? E o Senhor foi me dando algumas coisas e eu quero que você, se for preciso me parar para você compartilhar algo, lembrar de algo, pode me parar para compartilhar, porque o compartilhar, o testificar, ele é cura também, tá? Amém? Amém. Então eu quero falar um pouquinho com vocês, antes de nós entrar num texto da Bíblia que menciona sobre a maldição hereditária, eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre 3 coisas que são muito parecidas com a maldição. Na verdade, são 2, e a maldição. A primeira ela é o pecado. O pecado na Bíblia fala sobre o acidente. É como um acidente que acontece. Vamos falar na linguagem de igreja, né? Na linguagem evangelística. O pecado, ele é como se você, assim, vamos lá, caiu num adultério. Uma vez, você pecou. Depois você se arrepende, né? Confessa, volta e nunca mais fez aquilo. Isso é o pecado. Você terá consequência desse pecado, certo? A consequência, ela vai vir. Você é perdoada, mas a consequência, ela vai vir. E o pecado, a Bíblia fala lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quando esse versículo ele quer falar o quê? Que o salário do pecado é a morte. Que a partir do momento que você peca, naquele momento você morre espiritualmente. Mas quando você vem, aí sempre o evangelho se trata do quê? De arrependimento. Aí quando você se arrepende, você se conecta com Cristo novamente e segue a sua caminhada. Isso é o pecado, é o acidente, acontece com todo mundo.
Aqui, se fosse perguntar quem nunca pecou, que levante a mão e atire a primeira pedra. Então, todos nós pecamos alguma vez na vida, todos nós todo dia pecamos, se arrependemos, nos levantamos e continuamos a nossa caminhada. Amém? Isso é o pecado. Existe a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade, eu vou pegar o mesmo pecado que eu citei. É aquela pessoa que adulterou hoje, aí ela ficou um pouquinho com medo assim, né? Mas amanhã ela sentiu o desejo de fazer de novo. Ela foi lá e pecou de novo. Daí na semana que vem ela sentiu o desejo de pecar de novo e aquilo vai virando um hábito na vida dela. Isso é iniquidade, é o que você pratica, é a falta de caráter praticada toda a vida. Isso é iniquidade. Você peca sempre e você vai perdendo aquele temor pelo Senhor. E aquilo vai ser natural na sua vida. E quando você é um iníquo, que você começa a praticar esses pecados sempre, eu estou falando disso, mas vamos traduzir para nós meninas aqui, né? Vamos lá, talvez eu vou falar isso porque hoje eu como pastora, eu escuto muita coisa, gente, muita coisa mesmo. E aí às vezes a gente diz assim, vamos falar de pornografia, mas pornografia é só para homem. Se eu disser para vocês que hoje tem muitas mulheres, muitas meninas, muitas jovens mergulhadas na pornografia. Isso começa a virar uma iniquidade na sua vida, né? E várias outras coisas, vícios, e assim por diante vai. Isso que você pratica de pecado todos os dias, ou de vez em quando, e uma coisa que você não vai, sabe quando você não tem mais aquele temor, aquilo já virou hábito na sua vida? Isso vira maldição. O que é a maldição? Segundo o dicionário da Bíblia, de Almeida, a maldição é um chamamento do mal, sofrimento ou desgraça sobre alguém ou alguma coisa que passa a ser maldito. Trata-se, portanto, de uma ação maligna sobre uma vida, situação ou local, cuja legalidade da ação pode ser através da família, também chamada hereditária, por meio de palavras proferidas ou ainda por meio de alta declaração. Isso é maldição. Eu quero ler um texto com vocês antes de eu entrar aqui. Alguém ficou em dúvida do que é pecado, iniquidade e maldição? Pecado, um acidente. Iniquidade, aquilo que você faz de pecado todos os dias. Isso, depois que você começa a cometer a iniquidade, isso vira uma maldição. Amém? Deu para entender até aqui? Agora eu quero ler com vocês Êxodo 20. Esse vai ser o nosso texto base que nós vamos usar para essa palavra sobre maldição hereditária. Êxodo 20, lá no capítulo 5, diz assim, ó: Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Olha só, gente. Presta atenção, eu sou um Deus ciumento, que puno a maldade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Forte, né? Vocês querem que eu leia de novo ou deu para entender aqui? Deu para entender? O que esse versículo quer dizer, gente? Quando ele fala ali, não se prostrarás a outros deuses, porque o nosso Deus, com letra maiúscula, esse que nós servimos, o nosso Pai, ele é um Deus ciumento. O que ele está querendo dizer aqui? Às vezes, quando muitas pessoas interpretam esse texto de forma de, quando se trata de ídolos, de forma assim, aonde é construído algo. Vamos lá, uma igreja católica tem vários ídolos, né? Então, quando alguns interpretam esse texto como isso, que não pode adorar outro ídolos, outro deuses, né? E quando se trata desses deuses que o Senhor está falando para o seu povo, ele está dizendo assim, ó, tudo que eu coloco acima do Senhor vira ídolo para mim, certo? Tudo que eu, vamos lá, vamos dar uns exemplos. Se eu sou uma pessoa muito vaidosa e isso está acima de eu adorar ao Senhor, isso vira um ídolo para mim. Se eu amo dinheiro, se eu estou bem com dinheiro e quando eu não tenho dinheiro eu estou mal, o dinheiro é o meu ídolo. Se eu não tenho tempo
durante 24 horas para tirar 1 hora para mim adorar o meu Deus, o meu Senhor, mas eu tenho tempo de ficar 5 horas assistindo Netflix, a Netflix vira o ídolo seu, porque ele está acima do tempo que você teve com o Senhor. Então tudo que você coloca, aqui a palavra quer dizer, tudo que você levanta em primeiro lugar na sua vida, ele está ocupando o lugar de Deus. E o Senhor, ele diz que ele é um Deus ele não divide a glória dele com ninguém. O Senhor está dizendo para você, eu sou um Deus ciumento, eu amo a sua vida. Então eu não divido a minha glória com ninguém. Eu te fiz para ser uma adoradora da minha pessoa e não de mais ninguém. Você entende isso? Que você olha o amor de Cristo por nossas vidas. Ele chega a dizer na palavra dele que ele tem ciúme de nós. É lindo ver isso, né? Mas quantas de nós colocamos coisas nesse lugar que é só do Senhor, aqui dentro? Esse lugar é só do Senhor e é só Ele que merece ser adorado, amém? Amém. Então, e outra coisa que gerou a maldição, eu quero falar para vocês, é a desobediência. Essa desobediência, essa maldição, ela já foi lançada sobre nós na origem. Aonde que é a nossa origem? Era no jardim do Éden. Quando Eva e Adão pecou, entrou a desobediência e ali nós nos tornamos malditos, amaldiçoados. Você entende isso? E a desobediência hoje tem nos tornado pessoas, por isso, porque a iniquidade, o pecado, e tanto que Êxodo ele está ali escrito depois, se você ler abaixo, está os 10 mandamentos. Embaixo ali do versículo 20. Se você entender isso, a iniquidade, o pecado e a maldição nada mais é do que a desobediência a Deus. A partir do momento que nós começamos a desobedecer a palavra do Senhor, nós somos malditos. Isso a palavra fala. Por isso que o Senhor, ele sempre está nos conectando novamente ao caminho para nós nos tornarmos conectados com Ele pela obediência. Se tem algo que o Senhor se agrada, é a obediência a Ele. Então, quando o pecado entrou, dali em diante o mundo foi invadido por uma iniquidade, por maldições. Agora eu quero falar um pouquinho para você entender sobre o que é maldição hereditária. Para você entender melhor no contexto familiar. A Bíblia fala que a maldição hereditária, ela dura até a 4ª geração. Por que a Bíblia fala até a 4ª geração? Alguém sabe me responder? Sabe por que a Bíblia fala até a 4ª geração? Vamos lá. Existe, vamos pegar do vô. O vô, o pai, o filho e o neto. É isso? Vamos lá. Vamos fazer um teatrinho aqui. Vem cá. Preciso de mais 2. Fica ali. Mais 2 aqui. Vamos, meninas, vamos. Não precisa falar nada, eu só vou mostrar, só para elas entenderem. Tá, vamos ver. A neta, é isso, né? A neta, a filha e a avó. Eu sou a avó. Então, desde que me colocaram no mundo, nesse mundo pecaminoso, eu já herdei da minha geração antepassadas aqui coisas ruins. Porque todo mundo herda isso. Assim como nós herdamos genética, temperamento, sabe? Você herdou da sua mãe os seus olhos, né? No ver aqui. Você herdou da sua mãe, o que mais? Seu cabelo? Você herdou do seu pai o seu jeito de ser? Talvez você é sanguínea. Isso nós herdamos dele. Para você entender melhor, existe o plano que é físico, aqui onde a gente vê, que é isso. Você herda os olhos, o cabelo. Só que você precisa entender que existe um plano espiritual que nós herdamos também no mundo espiritual isso. Então eu herdei algo de ruim da parte aqui dos meus antepassados. A Deise, a minha filha, convive comigo e eu não cancelei essa maldição. Tive vergonha, talvez, tive medo, fiquei com aquilo dentro de mim. E essa maldição, ela é alguma desobediência, algum pecado, iniquidade que está dentro de mim. Por eu não ter cancelado, a Deise, a minha filha, ela vai sofrer com isso. Isso vai ser, é hereditário, passa para ela. Existe legalidade, para você entender, é uma legalidade que eu como mãe deixei para ela. Assim como existe uma legalidade boa que o seu pai e sua mãe vai deixar para você, assim como existe herança
em dinheiro que o seu pai e sua mãe, se eles morrerem, eles vão deixar para você, existe uma legalidade espiritual que eles também deixam, que vocês também vão deixar para a geração de vocês. E eu passo para a Daisy. A Daisy não entendeu nada também, não foi revelado a palavra para ela, e ela vai passar para a filha dela. Como é que é teu nome? Amanda. Ela vai passar para Amanda. Gente, é só um teatro, tá? Não tem nada de maldição aqui, vai ser cancelado aqui tudo hoje. A Daisy passou para Amanda. E a Amanda também não entendeu. Não veio isso no consciente dela para ela quebrar essa maldição, para ela cancelar isso no mundo espiritual. Daí ela passa para a filha dela, que é para Débora. Daí a Débora, pode sentar. Aí a Débora hoje ela está aqui na Radassa aprendendo isso. E vai virar a chave nela, ela vai dizer, é verdade, eu preciso cancelar aquilo que foi passado até a 4ª geração. Só que você sabia que isso nunca acaba? Porque é da 4ª geração de mim em diante, é da 4ª geração da Daisy em diante. Conta 1ª, 2ª, 3ª, 4ª. Mas daqui 1ª, 2ª, 3ª, 4ª. 1ª, 2ª, 3ª. E vai indo, gente, não tem fim. Isso é iniquidade, é pro resto da vida. Só que nós precisamos entender isso e cancelar isso no mundo espiritual. No final eu vou falar para você como é que se faz isso. Mas o que são essas maldições hereditárias no mundo espiritual? Isso são, gente, pecados. Talvez você vai, depois que você entender essa maldição, você vai identificar alguma coisa lá na sua família e nós vamos orar para que o Senhor traga isso à luz. Mas são pecados não consertados, pecados não confessados. O pecado da imoralidade, às vezes a gente diz assim, ó, eu não entendo por que eu vou usar um termo talvez mais de adultos, né? Eu não sei o contexto familiar de vocês, não sei se vocês trabalham, não trabalham, mas vou usar um contexto que vocês vai ser cura não só para vocês, mas para a família de vocês. Amém? Então assim, vamos dizer assim, você pertence a uma família que você vê que a situação financeira ela não rompe, ela não vai para frente. Você já viu alguém assim? Toda vida é trancado, toda vida o dinheiro é ali contado, toda vida é algo assim que trabalha, o pai trabalha, a mãe trabalha, todo mundo ganha bem, mas vocês não vê o dinheiro, não vê fluir, sempre devendo. Entende isso? Pode ir atrás que tem algo aí de maldição hereditária. Geralmente o espírito da imoralidade mora aí. Sabe aquela pessoa que ela é viciada em pornografia? A pessoa que é viciada em vários vícios, uma pessoa que bebe, e você, vamos botar assim, vamos dar um exemplo mais claro, você tem um pai que bebe, e você vive dentro desse contexto familiar de um pai que bebe, e às vezes ele é um pai, quando ele bebe, ele se torna um pouco violento. Quando você vai achar um homem para sua vida, e se você acha um namorado, que ele tem algumas coisas assim meia estranha de ser violento um pouco, para você vai ser natural aquilo, porque você vivenciou dentro desse contexto. Aí você se apaixona, você casa e você acaba repetindo a mesma história do seu pai e da sua mãe. Violência, vícios. Você consegue entender? Alguém aqui já percebeu isso? Tipo assim, não sei se vocês já comentaram, meu Deus, a história que está acontecendo comigo é a mesma que está acontecendo com a minha mãe, ou com aquela minha tia, ou com aquele na minha família já aconteceu e está só se repetindo? Vocês já conheceram alguém assim? Isso se chama maldição hereditária. Por quê? São portais abertos no mundo espiritual que os nossos antepassados deixaram de legado para a nossa vida. Isso são pecados não resolvidos. Meu marido sempre fala uma frase: pecados que não resolvemos, os nossos filhos vão ter que resolver. Os pecados que o pai de vocês não resolveram, vocês vão ter que resolver. Dá a impressão que quando a gente lê esse versículo aqui, que Deus pune, né? Que Deus pune os filhos até a 4ª geração, não dá a impressão que Deus é bravo? Mas não é. Aqui o Senhor, Ele só está pedindo assim, vocês só têm que me obedecer. Quando nós entendemos o Evangelho, nós só precisamos obedecer.
E hoje, quando a Jenny falou que vocês têm um privilégio, é um privilégio mesmo. Porque quantas vezes nós não entendemos... Quer ver? Eu tinha uma dificuldade muito grande em começar algo e terminar. Eu começava um livro, eu não terminava. Alguém assim? Começava um estudo, não terminava. Eu não rompia, não conseguia romper. E eu dizia, meu Deus, não é possível. Algo tá de errado comigo. E eu fui ver o que era. Sabe aquele bullying que fazem com você lá na escola? Que jogam palavras? Sabe aquela mãe ou aquela família que talvez não tenha paciência quando vai ensinar você na sua lição de casa, quando você era menor, né? Lógico. Ela não tinha paciência, então ela dizia pra você assim, coisa burra, vamos, tá empacada aí nessa lição? Isso são palavras de maldição lançadas sobre nossas vidas. Deixa eu deixar as meninas sentarem. Isso são palavras lançadas na nossa vida. Palavras de maldição. Aí você pensa, não, mas eu nem levei em conta. Você não levou, mas o seu inconsciente ele levou. Ele guardou aqui. E aí você trava. Quando você cresce, a gente cresce. Aí a gente não consegue romper em algumas áreas. Sabe quando aquela mãe fala assim pra você, tu é uma relaxada. Você, na hora, mas não é uma palavra. De vez em quando ela fala. Você é uma relaxada, olha aí, você é uma burra mesmo. Você vai crescendo ouvindo aquilo e você vai guardando aquilo no inconsciente. Mas, quando você cresce, aí você não faz uma faculdade, sabe por quê? Porque declararam uma palavra dizendo que você era burra. Quando você cresce, você diz, não, eu nem vou me inscrever porque eu não vou passar no Enem, não vou fazer essa prova, eu nem vou fazer um concurso porque eu sou burra. Mas... E você não lembra que foi sua mãe que declarou, alguém que declarou, ou lá na escola, algum bullying foi feito pra você, pra sua vida. Mas isso tá ali dentro. Essa palavra foi lançada pra você e ela tá guardada aqui no mundo espiritual. E quando a gente faz a oração, é para que o Senhor traga a luz, porque que muitas coisas estão travadas na nossa vida. E é sobre isso que nós vamos fazer nessa noite. É para que, se algo aqui de vocês, meninas, não rompem, para que o Senhor traga a luz, o porquê que não rompem? O porquê que vocês estão bloqueadas? O porquê que vocês estão estagnadas em algum lugar? Por que vocês são inseguras? Por que vocês têm medo? Por que tanta timidez? Porque nada disso é normal. Não é normal uma pessoa ser tão tímida. O que fez? Aonde que levaram ela? Quando que levaram ela para esse lugar de timidez? Por que o medo paralisou? Então eu fui tentar entender o porquê que eu começava as coisas e não terminava. E quando eu descobri, quando eu fui orar para o Senhor e o Senhor me trouxe a luz, e eu disse para o Senhor, eu não aceito isso para minha vida. Eu não aceito. Não foi para isso que o Senhor me criou. Não foi para isso, para mim começar algo e não terminar. Eu não sou exemplo para meus filhos. Eu quero fazer uma faculdade, mas eu tenho medo de não conseguir. E quando o Senhor me trouxe à luz isso, que eu declarei, que eu cancelei no mundo espiritual isso, eu rompi. Hoje eu consigo ler um livro inteiro. Hoje eu consigo pegar a palavra do Senhor e ler. Hoje eu estou fazendo uma faculdade. Então, assim, são coisas que você, num momento, você não entende e acha que é de você. É da minha personalidade, eu não gosto de estudar. Eu sou assim mesmo, não gosto de ler. Não. Ei, o Senhor, Ele nos fez, Ele nos deu inteligência, Ele nos deu capacidade. Você pode ser quem você quiser. Agora, o porquê que você não está conseguindo ser? O porquê que você não está conseguindo fluir? Qual foi a palavra de maldição que lançaram sobre sua vida? Aonde você paralisou? Sabe, quando eu estava orando para trazer a palavra aqui para vocês, o Senhor, do nada, tá? Do nada mesmo, Jenny, assim, do nada veio na minha cabeça, eu não sei se vocês estão pedindo para entrar neste lugar, mas do nada veio na minha cabeça para falar para vocês que o Senhor vai ativar sobre vocês os 5 sentidos.
proféticos, sabe? Porque vocês que são ministras de dança, eu acredito muito nisso, e é isso que eu ministro para as meninas às vezes lá de dança, que vocês, acho que não tem na igreja hoje pessoas que mais agem no profético, porque vocês expressam na dança isso. Então, quando eu estava orando para vir aqui trazer essa palavra, o Senhor, até às vezes pode ser que foge um pouco, mas o Senhor diz: eu estou ativando vocês nos cinco sentidos. Só que assim, para o Senhor ativar vocês nos 5 sentidos, vocês precisam estar disposta para isso, vocês precisam estar disponível para isso. Então, vocês precisam deixar que o medo caiam por terra. Vocês precisam saber que Deus pode sim usar vocês, que vocês são capazes e que tudo aquilo que foi falado para você, que você não era capaz, ou alguma palavra lançada sobre sua vida, que seja cancelada no mundo espiritual. Eu não conheço a vida da Carol, não sei qual foi os traumas que ela passou na infância dela. Não sei, não conheço. Mas sempre tem, todo mundo aqui já passou por algum trauma, todo mundo. Não tem quem não passou, mesmo sendo uma família quase perfeita. Todos nós já passamos por algum trauma. Então eu não sei como é que foi o relacionamento dela, mas Satanás, ele basta colocar uma palavra na nossa vida para nos paralisar. Mas o Senhor também basta nos dar uma palavra para nos tirar desse lugar e nos usar. Amém? E eu gostaria muito que vocês entendessem isso, que vocês, a partir de hoje, na oração de vocês, vocês incluíssem isso. Senhor, me traz a luz. Eu não sei o defeito não, eu não sei qual é o problema de vocês que precisa ser rompido nessa noite. Eu não sei se é na área física, eu não sei se é na área, porque assim como existem maldições no mundo espiritual, existem maldições físicas, tipo... Quando você chega no médico, o médico, quando você vai lá, ele pergunta pra você se você tem diabetes. Ele pergunta depois qual é a segunda pergunta? Alguém da sua família? Alguém da sua família tem? Porque a probabilidade de você ter é grande. Assim é no mundo espiritual. Por isso que quando a gente vai nos tratar, meninas, uma coisa que eu quero falar pra vocês, agora que vocês vão ter esse entendimento, que o Senhor vai trazer a luz para vocês, de que lugar que vocês devem sair para romper na vida, vocês precisam saber que muitas vezes vocês vão se desconectar de pessoas. Sabe por quê? Porque se você tem problema no seu estudo, que você nunca fez uma faculdade por medo de alguém ter declarado para você que você não conseguiria, ou que você é burra, quando você fizer, as pessoas vão chamar você, lá, metida, agora tá fazendo faculdade. E não é que você é metida. Ninguém vai entender o lugar que você vai estar. Ninguém vai entender o lugar que o Senhor vai te levar. Quando você estiver ministrando sem medo pelas nações, vão dizer para vocês: ó lá, estão se achando. Não, mas ninguém vai entender o processo que vocês passaram para chegar até ali. Então vocês precisam nessa noite romper este lugar, para o Senhor usar vocês, para o Senhor ativar o profético na vida de vocês, para o Senhor decidir usar vocês de maneira plena. O que é plena? Usar por completo. Usar sem nenhum medo, por entrega total. Sem pensar, sem aquele acusador na mente de vocês falando que vocês não dariam nada, sem essas palavras lançadas de maldição hereditária, dizendo que vocês não dariam nada. Não, em nome de Jesus. Vocês precisam entrar nesse lugar onde vocês vão dar sim, onde vocês vão ser usados, onde o Senhor é quem capacita vocês. Amém? Amém. Deu para entender um pouquinho? Então é sobre isso. Hoje, eu não sei o contexto familiar de vocês, mas se o pai de vocês ainda não resolveram a maldição hereditária, vocês hoje vão ter que resolver. E como que eu resolvo isso, pastora? Aonde que eu entro? Como que eu entro nesse lugar? Lugar de arrependimento, lugar de confissão, lugar de levar aos pés da cruz e lugar de cancelamento. Como isso? Arrependimento, gente. Tudo do evangelho é arrependimento. Tudo.
Tudo gera num arrependimento, mas não é um arrependimento por medo que você os outros vão descobrir, ou um arrependimento de ir pro inferno, ou não é sobre isso. A salvação, ela já foi estabelecida na sua vida. Você precisa romper a maldição hereditária, sabe por quê? Não é porque você vai pro inferno, não é sobre isso. Você precisa romper a maldição hereditária, sabe por quê? Para você ter uma vida, sabe aquela passagem na Bíblia que fala para ter vida com abundância? É sobre isso. Porque você precisa romper nesses lugares. A maldição hereditária, ela precisa ser cancelada, não para você ir para o céu, não é sobre isso. A maldição, ela precisa ser cancelada para você viver uma vida abundante aqui. É aqui na terra. A nossa salvação, ela já foi conquistada lá na cruz. Ela é de graça. Agora, viver uma vida abundante aqui na terra, não. Isso nós precisamos chegar nesse lugar. Nós precisamos conquistar. Então, como é que se faz isso, pastora? Arrependimento, mas arrependimento verdadeiro. E sabe qual é esse arrependimento de maldição? É o mais difícil que tem, sabe por quê? Não é por um pecado que você fez. Você tem que ter um arrependimento pelo pecado dos teus antepassados. Se fosse o seu pai, ele teria que ter arrependimento pelo pecado do pai dele, do vô dele, do tataravô dele e assim por diante. Então, hoje, meninas, é dia de nós nos arrependermos pelos erros, pelos pecados dos nossos antepassados. Pelo pecado do nosso pai, pelo pecado da nossa mãe, pelo pecado do nosso vô, do nosso bisavô, do nosso tataravô e assim por diante. Ah, pastora, mas eu não sei qual é o pecado. Pecado é pecado, gente. Quando a gente se fala de pecado, não existe pecado, pecadinho nem pecadão. É se arrepender de tudo que eles fizeram mesmo. Mas eu não sei o que foi. O Senhor vai te trazer a luz. É para isso que existe o Espírito Santo. É para Ele te trazer a luz no que nós precisamos resolver. O Espírito Santo traz, pode ter certeza. Nós cuidamos de um caso agora onde a pessoa, ela estava entrando, era um moço, né? Ele estava entrando na pornografia. E a gente não sabia, e ele diz, eu não sei, é um desejo que eu não consigo me controlar e eu não sei de onde que vem isso e tal. Aí fomos descobrir, fomos no profundo, fomos lá na infância, houve um abuso. Só que não é só sobre isso. O porquê que chegou nessa pessoa todos esses espíritos da imoralidade? Aí começamos a fazer um mapeamento na vida dele. O que acontece? Vamos pro pai. O pai já tinha problema com pornografia, o pai já tinha amante. Aí vamos lá, vamos conversar com o pai. Aí o pai vai lá e conta o quê? Que o vô também já tinha. Que o vô já tinha muitas outras coisas piores. Então você está entendendo o que é a maldição? Então ela vai vindo, ela vai visitando a gente. Todos os erros do meu pai. E às vezes não é as mesmas coisas, tá? Às vezes não é do tipo... O espírito é o mesmo, é o espírito da imoralidade. Mas não quer dizer que porque o pai foi um abusador que o filho vai ser... Não, mas o filho ele entrou na imoralidade, é a mesma coisa. Na imoralidade, na pornografia. O filho entrou no mesmo espírito do pai. Sabe quando a gente desobedece na questão, vamos lá, trazendo para nós no contexto de vocês hoje. Sabe aquela questão quando você perde a virgindade sem ser casada, vai namorar, faz tudo de errado sem o pai saber e nunca confessa isso? Quem é que vai sofrer? Meninas, vamos, quem é que vai sofrer? Sim. Não pense, eu vou dizer para vocês, a pastora até usou isso lá no retiro que nós tivemos esse final de semana. O pecado, a iniquidade, ele é como um cartão de crédito. Uma hora a conta chega. Você compra, você peca, uma hora a conta chega. É igual o cartão de crédito. Nós compramos. Uma hora nós temos que pagar. E muitas vezes não vai ser você que vai pagar essa conta. Muitas vezes quem vai pagar essa conta é os filhos de vocês. Por isso que o quanto antes, por isso que é muito privilégio de vocês aqui hoje entender sobre isso. Porque o quanto antes vocês entenderem algumas coisas na vida de vocês, vocês se arrependerem, vocês confessarem e vocês levarem tudo isso ao pé da cruz. Quando a gente fala levar os pés da cruz, sabe o que é? O Senhor, Ele levou na cruz sobre Ele todas as nossas
transgressões, todas as nossas feridas. Ele levou tudo sobre ele. Mas o pecado continuou, certo? Ele levou a doença sobre ele, mas a doença continuou. Mas por que a gente fala isso, é levar os pés da cruz, é fazer como Cristo levou? É levar os pés da cruz e dizer, Senhor, tá aqui, ó, esse meu defeito, essa minha fragilidade, essa minha maldição tá aqui, eu entrego pra ti, ó. Entrego tudo a ti. E a oração é a oração do cancelamento. Eu cancelo todas as palavras malditas sobre minha vida. Eu cancelo toda a maldição hereditária sobre minha vida. Eu cancelo tudo aquilo que um dia foi liberado de legalidade na minha vida. Eu cancelo. E acreditar e crer, porque a fé, ela é inabalável, que o Senhor vai fazer. Amém? Amém. Deu para entender? Alguma dúvida que eu vou responder para vocês dentro do que eu entendo. Alguma dúvida sobre isso, sobre maldição hereditária, sobre... Ficou alguma dúvida, meninas? Interagem comigo, por favor. As perguntas Mas assim, ó, é isso mesmo. A gente às vezes fica assustada, né? Porque por dois motivos. Por a gente entender que essa maldição, ela não é sobre nós, é sobre os antepassados, né? É sobre ser herdado na nossa vida coisas que os antepassados fizeram, e sobre daqui pra frente eu conseguir fazer diferente. Vocês vão ter o privilégio de daqui pra frente fazer diferente. Quando vocês terem a filha de vocês, jamais vocês vão... Quando vocês falar, vocês vão lembrar de mim falando. Pode ter certeza, o dia que vocês tiverem filho... Alguém aqui tem filho? Além da Jenny, eu e a Daisy? Não? Ó, ela tem. Vocês vão lembrar. Quando vocês pensar em chamar a filha de vocês, ou o filho de vocês, de algo assim... Ah, seu burro, você não vai dar nada, não aguento mais isso, e não sei o que. E vai lançando. E o diabo tá ali, ó, com a bandeja, carregando essas palavras, deixando ali, alimentando com que o seu filho alimente isso. E quando ele cresce, realmente, ele não dá nada. Quando ele cresce, realmente, aquela palavra é sentença para a vida dele. A palavra do Senhor, ela fala que a nossa boca, ela tem poder para dar vida, mas também para dar. Então você, a partir de hoje, você já sabe que daqui pra frente, na sua geração, você só vai abençoar. Você é bênção do Senhor. Você vai declarar só palavras de bênção. Agora, o mais difícil hoje é o arrependimento. É você chegar num lugar de arrependimento. Mas eu quero falar pra vocês, se vocês realmente querem romper como mulheres, como ministra de dança, como estudante, como namorada, como... sei lá, tantas coisas que você profissional, se vocês querem realmente romper, o caminho é só esse, é arrependimento da sua geração passada e confessar. Eu não sei que estágio que vocês estão, mas hoje o Senhor diz para vocês, arrependam-se, confessam e alcançam misericórdia. Para quê, pastora? Para vocês prosseguir por uma vida abundante, que é Cristo. Para vocês romperem tudo aquilo que o Senhor tem entregado para vocês, que não é pouca coisa, né? Carregar um ministério de dança não é pouca coisa. Fazer o que vocês fazem para o Senhor é muita coisa. Vocês são profetas aqui na casa, aqui na igreja. Vocês são profetas na vida de outra pessoa. Ah, pessoa, mas eu não profetizo, não coloco a mão na cabeça de ninguém. Não é sobre isso. É sobre você ministrar a dança, né? Com certeza a Jenny fala muito sobre isso. É sobre você ministrar a dança na vida de outras pessoas. Você já parou para pensar quantas pessoas você já não tocou com a sua dança? Quantas pessoas não foram já curadas com a sua dança? Quantas pessoas não foram já se converter ao Senhor pela dança de vocês? Então é sobre você estar nesse lugar. Mas para você estar nesse lugar plena, você precisa pedir para o Senhor trazer a luz. O que hoje me para? Qual é a maldição hoje na minha vida? Alguém aqui identificou algo já? Eu fiz uma pergunta. Alguém aqui já identificou algo sobre... Vamos lá, pastor, eu lembrei de algo que quando eu era pequena foi lançada tal palavra, tal bullying na minha vida.
Por muito tempo na escola me chamavam de gordinha, de gorda mesmo, não era de gordinha. Gordinha eu tô sendo bem gentil comigo, né? Mas me chamavam de gorda. Por muito tempo. A Jenny sabe. É uma das que fazia bullying. Não, mentira. Comigo ela fazia. Ó. E tu sabe que eu sempre falo pra vocês que vocês não devem seguir meu exemplo de como era antes. Deixa eu falar algo pra vocês. Quem está no passado, quem reconhece o passado de uma pessoa é só Satanás. Hoje, a Jenny, ela está no presente, mudada, diferente, e o Senhor já está vendo ela perfeita lá no futuro. Amém? Mas assim, por muito tempo eu fui escutando aquilo. E assim, ó, eu achava que aquilo não me incomodava. Porque eu sempre fui muito de boa. Comigo mesmo. Muito de boa. Só que era mentira minha. Eu me auto-sabotava. Sabe por quê? Porque eu chegava em casa, eu comia um monte de raiva. E eu dizia que aquilo não me incomodava. E eu fui sempre escutando aquilo. Meu, eu sou gorda, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que emagrecer. E aquilo me incomodava. Gente, eu deixei de... Sabe a idolatria lá? Onde a gente coloca em primeiro lugar? Eu foquei nisso. Até o dia que eu comecei a tomar remédio e para emagrecer. E deu resultado. E eu engravidei. E aí eu disse pro Senhor aquele dia... Foi uma bênção pro Senhor, foi tudo planejado pro Senhor, mas eu falei pro Senhor que a partir daquele dia eu nunca mais ia tomar nada que fosse prejudicar a minha saúde. Por quê, gente? Porque não vale a pena. O que os outros dizem sobre mim não é o que eu sou. Eu quero saber o que o Senhor diz sobre mim. O que o Senhor diz sobre você? O que o seu pai e sua mãe dizem sobre vocês? Se tem alguém aqui que tem pais, talvez, que não são cristãos, que não, né, não sei, como eu falei, eu não conheço vocês, eu não sei o contexto familiar de vocês, mas se tem alguém, às vezes não precisa nem ser pai, mãe, vó, tio, se alguém diz alguma coisa que dizem que vocês não são, não importa o que eles dizem, o importante é o que Deus diz sobre você. Você é filho obediente do Senhor? Você não acumula nenhuma iniquidade na sua vida? Então é sobre isso, é sobre você entender a sua identidade, é sobre você, é que o legal dessa, eu não sei qual é os temas que está abordando aqui, mas o legal é que assim, uma coisa puxa a outra, né? Você precisa liberar perdão, você precisa confirmar sua identidade, você precisa, né, saber o seu propósito, e uma coisa vai ligando a outra, uma coisa vai se conectando com a outra. Por que isso, pastora? Por que eu preciso saber o meu propósito, saber a minha identidade, cancelar as maldições sobre a minha vida? Por que eu preciso perdoar? Porque, gente, nós fomos feitas para viver uma vida abundante aqui na Terra. Ninguém, quando o Senhor criou vocês, não pense que vocês foram criados aqui no ventre da mãe de vocês, não, tá? Quero dizer para vocês que muito mesmo antes de vocês nascer, o Senhor já tinha criado vocês na eternidade. Então você não está aqui por acaso. Você tem um propósito. Então você precisa saber qual é o seu propósito. E o seu propósito não é a palavra que foi lançada sobre você que você não daria nada. Que você talvez é uma burra, uma relaxada, isso, aquilo. Eu falo isso porque é uma das coisas... Quer ver, a minha mãe, ela por muitos anos ela sofreu com uma palavra que o meu avô lançava sobre a vida dela. E sabe qual era? Para muitos não vai fazer muito sentido, né? Mas sabe qual era a palavra que foi lançada sobre a vida dela? Ui, tu é uma lerda, né? Mas que mulher lerda? Anda, minha lerda. Anda, minha filha. Deixa de ser lerda. A minha mãe entrou nesse lugar, gente, por muito tempo. E ela testificou isso há uns 7 anos atrás na escola de Esther, lá do Mevan que a gente fez. Ela testificou que o Senhor foi curar ela lá. Porque até então, ela sempre dizia assim, nas nossas conversas comigo, com meu irmão, ela dizia assim, ó. Eu não vou não, senão eu vou atrasar, vocês vão se atrasar por causa de mim, porque eu sou muito devagar, sou muito lerda. E ela não sabia o porquê isso. O Senhor trouxe à tona para ela lá na escola. E sabe qual foi o mais engraçado? Que ela teve que falar pro meu avô que ela liberava perdão para a vida dele por ele ter falado que ela é lerda e pediu perdão também. Então uma coisa vai puxando a outra, quando você entende. Então às vezes você está em algum lugar onde alguém liberou alguma palavra para você e você ainda não entendeu. Então essa a partir de hoje vai ser a oração de vocês. Senhor, traga luz em mim, aquilo que eu preciso resolver, aquilo que eu preciso cancelar nesse momento.
Senhor, se eu estou num nível de iniquidade, eu não conheço vocês, mas se você chegou num nível de iniquidade, hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de dizer, eu confesso ao Senhor que isso é isso. Por quê? Porque a sua geração não pode mais sofrer por você. Você vai ter que ser bênção na vida das próximas gerações. Nós temos que ser bênção na vida das próximas gerações. Se nós não estivermos mais aqui, quem será a próxima geração? Então hoje tome consciência disso, meninas. Tome consciência disso, que você precisa fazer o que os seus antepassados não fizeram. Você precisa se arrepender para que a próxima geração não venha cair sobre o pecado deles, o pecado de vocês. Amém? Amém. Deu para entender? Amém. Não sei se eu fui clara, mas é o que o Senhor ministrou no meu coração para trazer para vocês, para que nessa noite fosse uma noite realmente de arrependimento, porque maldição hereditária nada mais é do que arrependimento. Nós entrarmos em lugar de arrependimento. Amém? Amém. Não sei se eu posso orar. Vamos se colocar de pé, então?